Desde que nasceu, Carrie Frances Fisher esteve cercada de artistas. Filha do cantor Ed Fisher e da atriz Debbie Reynolds, ela sempre teve o apoio da família para virar atriz. Em 1975, depois de estudar por 1 ano e meio na London Central School of Speech and Drama, ela fez a sua estreia no cinema com a comédia Shampoo. Apenas 2 anos depois, ela atuou no filme que a eternizaria, Guerra nas Estrelas, com o papel da princesa Leia. Em 1980, ela esteve na continuação de Star Wars, O Império Contra-Ataca, e no mesmo ano ela participou do filme Os Irmãos Cara de Pau. Na época, ela tinha vários problemas com álcool, era usuária de maconha e cocaína. O assunto era um tabu na época e Carrie se tornou polêmica ao virar ativista e porta-voz de campanhas para conscientização de doenças psicológicas. Além disso, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, mas sempre falou abertamente sobre o assunto. Inclusive, em seus últimos momentos de vida, ela teve um animal de apoio emocional, que era um bulldog francês chamado Gary, e que ela sempre levava nas entrevistas. Em 1983, ela estrelou o terceiro filme da franquia de Star Wars, O Retorno do Jedi. Nesse longa, ela recebe um destaque em uma das cenas onde ela usa um biquíni, que é quando a Leia é acorrentada pelo Jabba. Essa cena gera polêmica até hoje, pelo fato de erotizarem o corpo dela, e em inúmeras entrevistas ela disse que ela não gostava desse figurino. Nessa primeira trilogia de Star Wars, Leia era desafiadora e completamente fora do padrão das princesas e donzelas em perigo. Sua primeira frase, quando ela encontra o Luke, já demonstra uma postura nada reservada. Você não é baixinho demais para um Stormtrooper? O primeiro casamento da atriz e um de seus maiores e grandes amores foi com Paul Simon, que era daquela dupla Simon e Garfunkel, que é conhecida pelaquela música The Sound of Silence. A relação conturbada dos dois durou aproximadamente 6 anos, mas eles mantiveram relações amorosas depois do término também. Várias músicas da carreira solo dele foram inspiradas na Carrie, entre elas She Moves On e Hearts and Bones. 2 anos depois, ela esteve num filme de Woody Allen, Hannah e suas irmãs, e em 87 ela publicou seu primeiro livro. O nome do livro era Postcards from the Edge e é uma semi-autobiografia que ela satiriza sua própria vida pessoal e depois, em 1990, virou um filme chamado Lembranças de Hollywood e tinha até a Meryl Streep no elenco. O longa, que tinha direção feito por ela mesma, lhe rendeu um BAFTA de melhor roteiro adaptado em 1991. Além de atriz e roteirista, ela também trabalhava melhorando textos de outros escritores. Tudo começou com ela melhorando e transformando textos e falas das próprias personagens que ela fazia. Até que, no início dos anos 90, ela foi convidada pelo George Lucas para melhorar algumas falas do filme O Jovem Indiana Jones. Ela participou também de algumas melhorias nos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars e também do filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, em que ela escreve algumas falas bem cômicas para Sininho, que foi interpretada pela Julia Roberts. Em 1992, ela teve sua filha, Billie Catherine Lourdes, filha do agente Brian Lourdes, que também se tornou atriz. Em 2001, ela escreveu, dirigiu e atuou o filme As Damas de Hollywood e tinha sua mãe, Debbie, e sua ex-madrasta, Elizabeth Taylor, no elenco. Em 2015, ela participou da volta de Star Wars às telonas com o filme O Despertar da Força. Com o lançamento de uma nova trilogia, a franquia introduziu novas personagens femininas e buscou o equilíbrio entre os gêneros do universo de Star Wars. Leia, na nova trilogia, apenas mudou de posição, de princesa virou general, mas sua personalidade continuou a mesma. Na pele de Leia, Carrie se tornou uma heroína de ficção científica numa época em que elas não existiam. Fora dos sets de Star Wars, Carrie se mostrou muito gigante, e mais importante ainda, talvez, do que sua própria personagem.
Quando escreve sobre suas experiências como uma jovem atriz, ela consequentemente fala sobre o significado de ter a sua imagem e o seu corpo como principal instrumento de trabalho. Seu papel como Leia em Star Wars veio com a condição de perder 5 quilos, o que acabou levando ela a uma clínica de emagrecimento, mesmo ela já sendo muito magra. Na época ela pesava uns 50 quilos. Ela nunca chegou a perder tudo isso de quilos, mas ela passou um período muito angustiante porque ela pensava, né, assombrava o fato de poderem tirar o papel de Leia dela por ela não ter conseguido chegar no peso ideal que a produção exigia. A sua aparição em O Despertar da Força foi muito simbólico, pois foi Carrie quem ajudou a representação feminina a chegar num ponto em Hollywood em que as princesas de ação não precisavam de coroa, mas sim de uma continência. Carrie faleceu dia 27 de dezembro de 2016, com 60 anos, após algumas complicações de um ataque cardíaco que ela havia tido 4 dias antes numa viagem de avião. Sua mãe, Debbie Reynolds, sofreu um derrame cerebral um dia depois da morte de Carrie e também não sobreviveu. Antes de falecer, ela tinha gravado suas últimas cenas como Leia para o episódio 8 de Star Wars. A atriz, comediante, autora e consultora de roteiro teve uma importância para além de Hollywood, tanto como ativista de causas de transtornos mentais, como exemplo de uma mulher que não foge dos assuntos que até hoje são considerados tabu.